Com o fim do sonho do título, como você avalia a atual temporada do Inter? E as opções ali, eu não enxergo daqui, enfim. Boa, regular, ruim. Boa, regular ou ruim? Boa, regular ou ruim? Ah, mas tá brabo Tá, de mas ver aquela ali letrinha mesmo. tá brabo de ver. Olha, ali, né? Então vai lá, vote. Boa, é praticamente regular ou um ruim? bullying aquilo ali, porque não tem como Não, tu ele ler. não tá no TP ali, quer me derrubar. Eu Isso. votaria boa, porque ruim era continuar como estava, onde o Inter, em dado momento, ficou a 3 pontos, 12 e 4. Não, ruim tava ruim mesmo. Regular era apenas e tão somente Ah, é boa. escapar do rebaixamento, pegando uma honrosa vaga de Sul-Americana. Então, isto seria regular perto do horror que já foi. Agora, ela é boa porque em cima de um trabalho anterior que era muito ruim, em cima das enchentes que detonaram tudo que você sabe do Grêmio, do Inter e tudo mais, em cima do tempo que o Roger teve para trabalhar e trabalhou rapidamente, ela acaba, no contexto, sendo uma boa temporada. Não há nenhuma dúvida que é boa temporada. Ninguém imaginava que depois de tudo que aconteceu, o Inter poderia conseguir. E é vaga direta na Libertadores, não é com 2 rodadas de antecedência, é 3 rodadas de antecedência. Vocês estão separando pós-enchente, que é... Não, pós-Cudê. Podemos colocar, inclusive, o ótimo ali, para o que o Inter fez pós-enchente. Agora, sim, a temporada, ela começou em janeiro. Mas é que a enchente é um episódio teve este ano, cataclísmico, não tem como tu tirar. Contexto geral, Cudê não jogaram com o vermelho, né? Jogaram de vermelho. Claro. Jogaram de vermelho. Às vezes de branco. Às vezes de branco e na grande maioria das vezes de branco e vermelho. Não, teve porque uma agora os camisa caras botaram cinza um dia o Inter também esse teve. ano, o Inter esse ano, Parecia verde, cinza. as partidas que ele perdeu foi o Arsenal que perdeu, os caras conseguiram mudar até a camisa do Inter. Mas é preciso dizer, 2 eliminações pro Juventude está no corpo da temporada do Inter. Eu 2 eliminações. Dizer. Tem um empate contra um time amador. Que nunca tinha andado de avião. Em Porto Tomaiapo. Alegre. É. Amador. Teve um empate 0-0, acho, né? Sim. Amador. Tomaiapo. Era o Cudê? Era o Cudê, não era esse trabalho do Roger. Mas a que temporada eu a gente tá perguntando no todo. Exatamente, que eu considero o trabalho do Roger no Inter até o momento excepcional, tá? Excepcional. O que o Inter fez. Pô, o Inter jogou 17 jogos, perdeu 1. Eu concordo tipo contigo, colégio, tu tem razão. Tu tirou uma nota 10 no fim do ano, mas tem que ver que tu tirou uma nota 3, Não, 4 eu sei, mas é que eu entendo. Eu fui um dos que disse sempre isso, né? Assim, olha, o Inter vai mal antes da enchente, quando o Cudê ainda era o técnico. Olha, antes da enchente as coisas não aconteciam, o Inter não encontrava soluções, táticas, enfim. Agora, no ano da enchente, o clube conseguir dar a volta por cima como deu, tu não tinha CT, completamente destruído, tu fica um tempão sem conseguir viajar. Tu tem assim, uma perda de receita brutal. Não tem como tu chegar e dizer, foi regular. Sabe? Eu acho que assim, o episódio da enchente, ele é de tal forma impactante na vida de todos nós, que um clube de futebol... Pergunta para qualquer colega nosso do centro do país, o que eles acham de conseguir chegar com vaga na Libertadores depois do que aconteceu. A temporada do regular para o bom. Exato. Joga para o bom pelo contexto. É isso. Tirando o fato de que o César Cidade Dias falou 1 hora aqui sem parar, quando o assunto era o Grêmio, ele começa o assunto internacional, ele quer continuar falando, tirando isso... Ele tem um pouco de razão. Só fala verdades. Ele tem um pouco de razão, sim. Vamos lá. Campeonato Gaúcho, eliminação para o Juventude é antes da enchente, certo? Sim. Não pode perder para o Juventude. Não pode. Não pode perder para o Juventude. Então eu tenho que fazer uma análise daquilo que aconteceu antes da enchente. Tá, tu vota no regular, é isso? Se eu analisar a temporada toda, as competições todas, o Inter tem eliminações para a Juventude e Copa do Brasil é antes da enchente, o primeiro jogo, né? Não, são depois. Não, os dois são depois. Os dois são depois. O jogo que seria o primeiro jogo é desmarcado na chuva. É o jogo adiado. Então tá. Então assim, interfere na Copa do Brasil, evidente, mas a campanha do Inter na Copa Sul-Americana, ela já é uma campanha ruim. E a eliminação para o Juventude não pode acontecer. Não pode acontecer. Agora, se a gente separar e pegar Campeonato Brasileiro é façanha. É espetacular. E aí eu volto àquilo que eu disse lá no início do programa para quem não pegou. A gente não pode, a frustração hoje de quem acreditava no título, ela não pode ser superior à felicidade, à alegria de estarmos na Libertadores, a principal competição que os clubes brasileiros sul-americanos querem disputar. Nós estamos na vaga direta. Isso sim. Agora, a temporada eu não posso desconsiderar o Campeonato Gaúcho, gente. O Inter eu acho assim, ó, eu acho que ali
talvez as opções fossem, Lucianinho, melhores assim. Ótimo, muito bom, regular e ruim. Não sei se pode, sim. É, que eu não sei se consegue tudo bem, colocar tudo isso tá? de Sim, mas opção. tem E aí- 6 opções. Aí Nem eu no vestibular votaria- tem tanta opção Eu assim. votaria numa boa temporada. Mas O boa já engloba, eu acho tudo, Vaguinha. De positivo bom, foi regular ou foi ruim. Eu acho que é Por nesse que eu sentido. falo do contexto, Lucianinho? Porque se não houvesse a enchente, com o que o Inter contratou, com o que gastou, com o que entregou na mão do técnico anterior, ter acontecido tudo o que aconteceu, o máximo que o Inter poderia chegar sem a enchente, tendo uma vaga direta de Libertadores, mas contratou para ser campeão, era regular. Só que eu não posso descontextualizar algo que fez, e eu não preciso discorrer sobre tudo que fez na vida de todo mundo e nos clubes. Beira-Rio inundado, Arena inundado. Então o conceito bom ele está vinculado diretamente a fora da curva que foi a enchente. Porque o Inter contratou para mais do que vaga direta. O Inter contratou para botar uma faixa. Vamos lembrar a e não conseguiu entrevista do botar nem de presidente no campeão começo do gaúcho. ano, que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. A gente não pode... 38 finais e tudo mais. né? A gente, e eu acho Antes que o de Inter acontecer deve ter tudo, esse né? diagnóstico, porque vamos lá. O Inter 2022, no dia 1º de dezembro, como é que estávamos nós aqui? Qual é a perspectiva? Vice-campeão brasileiro, já tem um grupo, vai atropelar no gauchão, vai começar bem. Aconteceu o que aconteceu. O Inter reestrutura o departamento de futebol no meio da temporada, traz o Mano Menezes, o Autuori já estava, termina o ano sem o Autuori, é verdade, o Autuori já tinha saído, mas o Inter estava com uma estrutura. 2023, começa o ano, mal. O Mano tem aquela entrevista no Grenal, lembra que ele chama o William Thomas? Tem A uma gente estava situação- aqui fazendo um situação- bate-bola pós-Grenal. É uma situação embaraçosa. O Inter troca o departamento de futebol, troca o técnico, traz o Magrão. Né? Então, termina o ano o Inter com o Cudê ganhando vários jogos. O Inter vai contratar, vamos lá, o presidente, nós vamos contratar, vamos montar um time. O ano que vem é 38 finais e tal. Não, mas o Inter não terminou. que aconteceu- ganhando- que o Inter não aconteceu- terminou ganhando vários que- jogos com o Cudê. Campeonato Brasileiro, por exemplo. Terminou. Não, O mas Inter ganhou do Botafogo, não ganhou do ganhou nem vaga na Corinthians. Libertadores. Não, mas conseguiu. ele terminou semifinalista da Libertadores. Não, gente, tem coisas. O Cudê fez um péssimo trabalho esse ano. O Cudê não conseguiu acontecer por todos os problemas que a gente já falou. Mas tem coisas do Cudê que a gente não pode apagar. O Não. ano terminou, Não. o Inter semifinalista, quase finalista, perdendo gol na pequena área e ganhando jogos. E o final de temporada foi insensado. E aí teria reforços. Era promissor o 24. Promissor, né? não. A Eu sou partir daquele americano, momento né? era Bom, promissor. pegou mas a o Inter, Libertadores. a gente não pode esquecer algumas coisas, senão a gente vai fazer uma análise Léo, injusta. Léo, Mas é que eu Léo, não tô pouquinho, querendo não, ser injusto não, o não, tempo não, todo. Léo, Eu não, não tô assim, eu não a tô gente- dizendo que a o trabalho gente- do nós Cudê é perdemos ruim. pro Curitiba Eu Não, em só tô casa. dizendo olha só, que ele não, o que eu ele tô não dizendo terminou é que vice-campeão o brasileiro, Internacional optou por fazer uma campanha de Libertadores e concentrar tudo na Libertadores. Porque ele joga com o Cuiabá no sábado e depois vai jogar contra o River e chega no segundo tempo o time morre. Curitiba Aí é ele depois, define... Léo. Curitiba ele é depois da semifinal, Só- Léo. Calma. Ele define que, ó, então eu não tenho um grupo para jogar o Brasileirão e a Libertadores. Nós vamos concentrar tudo na Libertadores. Perfeito, E o Inter vai na Libertadores até a semifinal e por um detalhe não vai à final. perfeito. Com perspectivas de ganhar o título, porque o Boca não era um time tão poderoso. Isso faz com que o time se atrase no Brasileirão. Quando ele retoma o Brasileirão, o Inter termina o ano ganhando. O Inter, Quatro o Inter- jogos, cinco o jogos. Inter ganha 4 partidas consecutivas, Ganha. mas antes disso perde pro Mas Curitiba tudo e bem. empata com o América Mineiro. Perdeu, como esse ano, tudo como bem, esse Léo, ano não perdeu. pode perder. Não, mas, Palmeiras não pode. ganha. Pode perder pro E esse Curitiba. ano perdeu pro Atlético Goianiense. E aí, como é que Bom, fica? mas isso faz 100 dias. Não, mas lá 100 dias. Tá, mas lá Depois também de Mas fazia. era começo de consolidação trabalho do assim, Roger, mas Léo. olha Isso só, aí é muito mais desmerecer sólido. o Não, não é, Roger. não é Passado, começo de Léo. trabalho. Era o Não começo era de começo, trabalho era do o sétimo, Roger. oitavo jogo dele. Mas e o que é O que a 7 gente- jogos, Léo? Então, assim, ó, o que a gente. Tu não pode Mas é que cobrar em quando a 7 gente- não, partidas. quando- O é Roger que pegou um time, tem- olha, com tem que, problema. tem que cobrar raciocínio 7 é partidas. correto. Tem que cobrar 7 partidas do Pedrinho, do Paulinho, do Guinho, Mas do é por Luizinho. isso que eu tô te assim. falando. Mas, O Léo, Cudê assim, não fazia mas o isso. raciocínio Fazia. O Cudê Não, era se só cobrava- defendido. O Cudê foi raciocínio- cobrado no quarto jogo, gente. raciocínio- No terceiro jogo ele tava sendo cobrado. o Cudê foi Ah, defendido até o Mas ele final. tem que dar resultado imediato. Todo mundo tem que dar resultado imediato. mas Aí por os que que, os que a gente defende, o não. raciocínio Mas do é o que eu tô Léo- te aí- falando do Cudê. O Cudê Não, mas foi- é tu que o defendeu o Cudê raciocínio até o do fim. Léo- Eu Pois é. só acho que tem que ser justo. O Eu acho que a gente Mas esquece. não foi com o Roger. Com o Não, Roger eu tu tô cobrou sendo com justo. 7 jogos. Cobrei e Tu disse que cobrei. era balão? Mas era? Ou tu não era balão? Não, não era. Ah, não tu não era viu os balão. jogos, então? Vi os jogos. Ah, O que bom, estava então tá acontecendo bom. ali era um cara Ah, que estava então tá bom. começando um Se tu- trabalho mas no momento o que de. eu Ele disse- tinha de ser conservador e não havia como Eu não ele cobrei fazer o de outro Roger. O que eu jeito. disse é o seguinte: esse tipo de jogo não é o tipo de jogo que a gente está acostumado a ver o Roger jogar. O Roger tá fazendo ligação direta o tempo todo.
Depois, quando o Inter, e aí que eu queria chegar, o Inter tem um processo que termina os anos bem e cheio de perspectivas. O que o Inter não pode acha que é esquecer... diferente esse ano, Léo? É Não- igual, é igual 22. Tu não vê, é tu não igual vê 23. diferença nesse Não. trabalho pro Não, trabalho do o ano que eu- passado o que e eu o tô trabalho do falando- Mano Eu tô Menezes. falando de perspectiva. O Inter termina o ano em alta e tem perspectivas pro ano seguinte. Tu não boas. acha que esse O ano a que o Inter- perspectiva é maior? É igual 22. Não, desculpa, eu acho que é muito maior. Não, é igual 22. É muito maior. Sabe por que, que é maior? Posso falar um pouquinho? Não, só um pouquinho. Não, é que eu passei uma hora sem falar. Daí É que tu tá eu falando, preciso eu tô falar. falando de perspectivas, tu tá falando de análise de trabalho. As perspectivas do Inter em 22 com o Mano, qual é que era? Quando termina o ano? De ter um ano melhor em 20 2023. e 23 com o Cudê. Também de ter um ano E melhor. o Roger 24. Nos De três ter- casos, de ter um sequência de melhor. trabalho. Então, Tá, tá me dando razão? Tá, mas aí nós vamos nessa linha rasa e não vamos avançar? Não é raso. Eu tô Não, falando é raso, de óbvio que é perspectivas. raso. Sabe por que Não, que é mas raso? Tu tá me ofendendo? Não, O meu é- raciocínio não é raso. O que eu tô te falando Não, é é de que perspectivas. tu quer estabelecer um limite, Léo. Não, eu não tô estabelecendo Tu quer limite. estabelecer o teu limite para defender a tua Não, tese. não é minha tese, Deixa Wagner. eu estabelecer o meu Não, limite. Deixa, eu te fiz uma pergunta. O que eu tô lidando? Eu não tô lidando com o critério técnico do trabalho do CUDE. O que eu tô lidando é qual é a perspectiva. Mas como é que tu vai desconsiderar critério técnico? Não. Se tu quer projetar o ano que vem, Não. tu quer pegar só uma perspectiva. cara, não é- Vamos analisar o que tinha o trabalho do ano Não, passado não. e o que tem o Eu tô trabalho te desse falando o ano. seguinte, olha só, o quadro é o mesmo. Mas tu quer debater só no teu Não, limite, não Léo, é no na meu tua limite. régua, então não tem Olha debate. Só, 22, o Inter não terminou tendo um final de ano promissor Mas nós já e falamos otimista. isso, concordo Então, contigo. mas é isso que eu Mas tô eu tô dizendo. concordando contigo. Teve perspectiva. Teve perspectiva no ano passado. Tem perspectiva esse Tá, ano. e aí- Agora, vamos aprofundar o debate. O ponto que eu quero chegar, que eu não consegui terminar, é o seguinte, e aí já passa a palavra. O ponto é o seguinte, o Inter termina o ano em alta e o Inter precisa tirar lições porque ele termina todo o ano em alta e começa o ano seguinte e no meio do ano ele troca técnico, troca departamento de futebol, troca vestiário. Ele tem que tirar lições e entender por que ele teve esse crescimento em 22 e em 23. Por quê? Porque todos têm uma coincidência, tirando ali o final do 23 do CUDE, porque ele estava na Libertadores. O Inter, quando ele fica numa competição só, Vaguinha, ele decola. E isso a direção tem que ter em mente. Por que acontece isso? Entendeu?